Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com um cara que passou em primeiro lugar em medicina na Unesp e ainda, para poder se gabar um pouco mais, passou na USP e passou também na Unifesp em medicina. Tô aqui com o Cauê, muito bem-vindo ao canal. Valeu, Flávio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, cara. Cara, super legal a oportunidade de falar com ele. Ele que fez vestibular na mesma época que eu, então a gente até literalmente fez a mesma prova da FUVEST e a mesma prova dos vestibulares. Então, uma oportunidade super legal de poder conversar com ele para saber um pouco da trajetória dele. Hoje ele já é formado como médico, né? Então acho que ele pode contar até um pouco mais da carreira como médico também e de como foi a preparação na época que ele conseguiu esse feito aí de passar em primeiro lugar na Unesp. E antes, pra gente não esquecer, não se esqueça de se inscrever no canal. Tô postando bastante conteúdo de qualidade, tem entrevista com muita gente. Vocês pediram várias das entrevistas que eu tô fazendo aqui nos comentários, então já deixa até nos comentários quem é a próxima pessoa que você quer que apareça aqui no canal. E sem mais delongas então, Cauê, conta um pouquinho pra gente como é que foi aí essa preparação para conseguir esses resultados incríveis aí no ano aí de 2013. Boa. Bom, cara, eu sempre fui um aluno que estudava bastante desde o ensino fundamental ao ensino médio, né? Eu decidi que eu ia prestar medicina, eu já estava mais ou menos no. Eu ainda estava no ensino fundamental, na verdade, quando eu decidi prestar medicina. E desde então, cara, eu sempre estudei bem. Nunca fui focado muito no vestibular quando eu estava no ensino fundamental e no ensino médio. Então, direto do meu terceiro ano, eu acabei até conquistando uma vaga na Unesp no meu terceiro ano de ensino médio. Não passei na FUVEST, que era a faculdade que eu pretendia estudar, mas acho que também por conta de eu não estar exatamente preparado, focado no vestibular, né? Minha escola não era uma das que focava estritamente em provas, então acabei me desenvolvendo, acho que em outras qualidades na escola que iam além da preparação para o vestibular. E aí eu precisei fazer um ano de cursinho, né? Consegui uma bolsa integral no Poliedro por conta da minha aprovação na Unesp, direto do terceiro. E aí no cursinho foi quando eu foquei 100% em passar no vestibular, né? E aí, cara, abri mão de muita coisa, saí, pode imaginar, né? Não usava nada de redes Sim. sociais, cara, Facebook, WhatsApp, eu nem tinha na época. E minha vida era praticamente estudar. Eu lembro que quando eu tava no cursinho, eu, cara, só estudava. Eu sabia que, é, como posso dizer, tudo que a gente pudesse fazer, né, para aumentar a chance de sucesso da aprovação, eu ia fazer, porque aquele era o ano, né, eu já tinha sido aprovado no ano anterior, então para mim não era viável não ser aprovado naquele ano. Eu não ia arriscar Justo. nem a pau, depois de ter aberto mão de ir para uma faculdade tão boa quanto a Unesp, não ia deixar de me dedicar naquele ano, né. Então, cara, minha rotina era bem pesada, assim, de estudos. No Poliedro a gente tinha bastante carga horária, né, de aulas, então basicamente das 7 da manhã até eu lembro começo da tarde, acho que até umas 4 da tarde a gente tinha aulas dentro do Poliedro e depois eu voltava para casa e continuava estudando até umas 10 da noite. Então minha rotina era bem pesada em termos de estudo. Eu tentava balancear isso com academia, com algumas outras atividades para também não ficar 100%, né, focado só em estudo, porque também pesa um pouco isso. Claro. Mas, cara, abri mão de muita coisa, assim, de sair com os amigos, de até festa de família, assim. Teve uma época que eu dei uma cortada porque eu sabia que a competição era alta e eu não podia arriscar, né? E até perguntando, você comentou aí sobre você ter conseguido aprovação depois de um ano que você não conseguiu aprovação. Se você pensa um pouco nas coisas que você mudou, né, tanto na sua preparação em si ou na forma de estudar, você vê alguma mudança específica que aconteceu, talvez na sua mentalidade ou na forma como você lidou com os estudos do ano que você não passou para o ano que você passou? Com certeza. Eu, inclusive, gravei até um vídeo no canal falando sobre isso, no meu canal também, né? Pô, que legal. Até para deixar aqui pro pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Cauê, é um canal muito bom, em que ele fala não só de estudos, como ele fala também de empreendedorismo, fala de medicina. Então, quem tá aí querendo uma vaguinha, é bem bacana. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês poderem checar, mas chequem depois do vídeo, hein, que ele ainda vai falar, vai ter bastante conteúdo aqui ainda. Mas Exato. fala aí, Não, Cauê. obrigado pela moral aí, Fábio. Mas é exatamente isso, cara. Com certeza. Tem muita diferença, assim. Eu brinco até que não é uma questão de você ganhar inteligência de um ano para o outro, né? Mas é porque tem algumas nuances ali de prova que é técnica de prova mesmo e técnica de estudo. Você está focado em não só adquirir o conhecimento, mas entender a cabeça de quem está fazendo aquela prova, né? Então tem Exato. muita coisa que eu pratiquei e exerci durante o meu ano de cursinho que eu não fazia durante a escola, por exemplo. Eu fiz todas as provas da FUVEST, desde nem lembro até que ano,
para me preparar para a FUVEST do ano que eu prestei, que eu passei, né? Então, assim, eu lembro que eu estava preparado para fazer aquelas provas, não simplesmente para ter o conhecimento simplesmente da matéria, mas você entende, assim, quais são os tipos de perguntas que aparecem, o que a cabeça do cara que está fazendo aquela pergunta, ele quer que você responda. Então, acho que você vai pegando, assim, algumas dessas sacadas que durante a escola eu não pratiquei, né? Então, o meu ano de cursinho acho que foi mais para isso, assim, não só em termos de conhecimento adquirir, mas de pegar essas sacadas que a gente não tem durante o ensino médio, ensino fundamental. Perfeito. E até tocando sobre esse ponto, eu sempre gosto de falar pro pessoal aqui do canal que eu gosto de passar dicas práticas, né? Porque às vezes o pessoal ouve assim, você precisa estudar mais, precisa estudar melhor, mas não fica muito claro o que precisa ser feito. Quando você fazia essas provas antigas, e assim, eu já trouxe algumas pessoas para serem entrevistadas aqui e todas falaram a mesma coisa. Todas falaram que fazem provas antigas. Eu também sou muito defensor das provas antigas, mas eu queria entender um pouco qual era a sua visão, assim. Você fazia com qual objetivo? Como que era mais ou menos o método que você usava quando você fazia um simulado? Você usava ele só como simulado? Você corrigia? Como que era mais ou menos isso? Boa. Eu acho que isso foi uma grande diferença, né? Você começar a estudar por meio de provas antigas e questões. Eu acho que isso foi um grande avanço para mim durante o cursinho, porque na escola a gente usa muito resumo, né? Eu, pelo menos, usava bastante, tinha meus cadernos, estudava bastante as matérias que eu gostava também. E no cursinho, não, eu resolvia, cara, era aprendizado por meio de questões. Então, você até tinha a parte ali de conhecimento por resumo, que eu utilizava bem pouco. E a maior parte das vezes eu estudava resolvendo questão e tirando dúvidas, cara, o que eu errei aqui, o que eu vou acertar na próxima, e assim por diante. Os simulados eu fazia muito nessa mesma vibe. E eu acho que é uma questão também mais importante do que simplesmente a técnica de resolução de prova, eu acho que é a cabeça, a mentalidade, né? Porque eu lembro que teve alguns simulados até que eu fui bem mal, né? Comparado, você pega lá o ranking, cara, puta, você não tá no top 100, como é que eu vou entrar na USP, sendo que eu não tô nem no top 100 do cursinho, né? E aí tem vários momentos que você tem que lidar com essas Sim. emoções, né? Puta, cara, fui mal nesse simulado e tal. E eu acho que é um pouco disso, de você, com certeza, corrigir o simulado, mas mais do que isso, você aprender com seus erros, sabe? Você vê ali o que você errou naquela questão, por que você foi mal nesse simulado, por exemplo? Você não conseguiu performar tão bem que nem um simulado anterior. E eu acho que isso é um negócio legal nos cursinhos, porque você faz tantos simulados, acho que nem lembro quantos que eu fiz, mas deve ter sido mais de 20, assim, naquele ano. Simulados do cursinho, fora as provas Sim. antigas que eu resolvia. Então, conforme você ia performando, você entende, cara, puta, eu fui mal aqui nesse ponto, pro próximo eu vou tentar mudar. Aí você mexia nesse ponto, né, você vai fazendo vários testes. E aí, a partir desses ajustes, você vai entendendo ali o que você fez de errado no anterior, o que você pode melhorar pro próximo. E com certeza, você tem que sempre, cara, é assim, se você faz uma prova e depois não tem esse aprendizado, né? Se você não corrige ou não entende por que você errou, por que você acertou, de nada adianta só fazer a prova, né? Você tem que ter um momento ali de corrigir, de entender os seus erros para aprender, né? Esse momento de aprendizado eu acho que é o mais importante. O delta aprendizado que eu gosto de falar, né? Tipo, o Sim. mais importante não é de onde você tá e você ser o melhor logo no começo, mas o tanto que você evolui no processo, né? Então, só para finalizar, quando eu entrei no cursinho, eu não estava nem na turma 1 do Poliedro, eles dividiam por rankings, né? Então, Sim. lembro, eu saí do terceiro, eu entrei no cursinho, tinha um monte de gente lá que estava muito na minha frente. Pô, tinha caras que estavam 2, 3 anos no cursinho, e com certeza você adquire uma bagagem, né? E eu cheguei meio que cru ainda da escola. Então, eu fiquei na turma 2, né? O meu prédio tinha 3 turmas, eu acho, eu fiquei na turma 2, né? Não estava nem no top 1 na primeira turma do cursinho. E aí, ao longo do processo, eu fui melhorando e chegando na galera e terminei ali no top 10 do poliedro, né? Por quê? Porque eu fui aprendendo. E eu acho que isso é o mais importante. Não é onde você tá logo quando você começa, né? Mas entender que é uma maratona ali. Você vai ter um tempo longo para você adquirir todo o conhecimento. Exato, cara, Então, e eu me identifico muito aí com a sua trajetória também, porque foi muito parecido, né? Eu lembro que quando eu comecei o ano nos meus simulados, eu tava mais ou menos ali com 55, 60, falando da prova da FUVEST também, né? sim. E cara, eu vi um crescimento, mas não era um crescimento linear. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu passei de 70, eu falei assim, agora eu só vou tirar mais que 70. Daí eu tirei 65 no simulado, me doeu. Eu errei um monte de questão lá de geografia, tava um simulado um pouco mais difícil. Daí eu falei assim, caramba, já fiquei desanimado, não sei o que. Ela falei, não, mas vamos pra frente. Daí no próximo eu tirei 72. E assim foi indo, né? Tanto que no ano que eu tirei 83, foi um caminhamento vagaroso, assim, eu só fui começar a tirar mais que 80 ali no fim do ano, ali mais para setembro, outubro. Então,
eu falo muito assim, é importante que a direção esteja certa, mesmo que o caminho não seja linear. É meio que igual ao mercado de ações, né? O que importa é o resultado final ali, mas que no caminho vai ter muito barulho, né? Vai ter muita coisa que às vezes você vai cair, às vezes você vai subir, mas o que importa mesmo é a tendência, né? E essa mentalidade que você trouxe também, eu acho que é a mais importante, que é você ter muito a ideia de que você quer melhorar, né? Não importa, eu falo isso muito pro pessoal, né, aqui do canal. Não importa se você está acertando 30 na FUVEST ou, sei lá, acertando menos da metade da prova do Enem hoje. O que importa é onde você quer chegar, onde você tá e o que você tem que fazer no meio do caminho, né? Talvez demore um pouquinho mais, talvez você vai ter que se esforçar um pouco mais, mas existe um caminho, né? Se você sabe o começo, você sabe o fim, é só questão de o que fazer, né? Exatamente, exatamente. Tem aquela história de que só perde quem desiste antes, né? Na verdade, quem perdeu é porque desistiu antes. Então pode ser que você demore mais, né? E vai levar mais tempo para chegar, mas eu acredito muito, cara, nessa jornada e que é possível sim. Para qualquer pessoa, sabe, cara? Eu acho que tem muito disso, é muito do seu esforço, do quanto que você entende que você vai abrir mão das coisas. A questão é, você está disposto a abrir mão dessas coisas para chegar onde você precisa, né? É muito difícil. Às vezes, eu lembro que eu estava no cursinho, eu via a galera indo pra balada, indo pro bar, falava, puta, ainda bem, cara, esses caras estão me dando mais chance de conquistar minha vaga, assim. É, realmente, eu acho que quando você quer uma coisa muito difícil, porque assim, dependendo do que você quer, por exemplo, eu prestei engenharia. O curso é um curso concorrido, mas tem um pouco mais de margem, né? A nota de corte na FUVEST era 65, a nota final era 700, perdão. Agora, quando você pega a medicina, naquele ano foi uma nota super alta, né, de corte, acho que foi mais de 800, né, 820, alguma coisa do tipo. Cara, eu nem lembro, mas era mais ou menos isso, assim, Então, assim, 800 e você tem pouco. muito pouca margem de erro realmente, e acaba ficando uma coisa muito competitiva, né? Então, quanto mais difícil uma coisa que você quer, ou você vai ter que fazer mais esforço, ou você vai ter que se diferenciar de alguma forma, né? Se você fizer os dois, ninguém te para, né? Se você é esforçado dentro de uma técnica diferente do resto, que é o que eu tento trazer um pouco aqui até no canal, eu acho que daí ninguém te para, né? Realmente você consegue chegar em qualquer lugar. E deixa eu te perguntar uma coisa, você comentou, então você prestou vestibular em 2013. Depois, acompanhando o que foi acontecendo com os vestibulares, você notou alguma mudança nos vestibulares, assim, conversando até com o pessoal hoje em dia, interagindo? Você sente que mudou de alguma forma até o perfil da prova, alguma coisa do tipo? Cara, perfil de prova eu não sei dizer tão bem assim, mas o que eu tenho visto é que tem sido cada vez mais competitivo, né? As notas de cortes tendem a aumentar cada vez mais, ou se não aumentam, é porque o nível da prova está tão alto que segurou a nota de corte, mas em teoria tem mais pessoas disputando aquelas vagas, pelo que eu estou vendo, e também tem a questão de cotas, bonificação, né, que acaba também diminuindo o número de vagas para pessoas que acabam não entrando Pela nesses critérios, concorrência, né? né? Então, se eu não me engano, agora na USP, por exemplo, tem vagas. Cara, acho que quase 50% das vagas da medicina USP agora são para cotas e Enem, se eu não me engano. Então, para a FUVEST, o número de vagas caiu pela metade. Talvez eu não teria passado, por exemplo, né? Pensando assim, olhando para trás, como é que está Justo. hoje a competição. E então o que eu imagino é, cara, tá ficando realmente cada vez mais competitiva essas faculdades, né, públicas e as melhores faculdades. Em compensação, muitas faculdades estão abrindo também, né? Exato, exato. Até o número Então, de vagas também vem aumentando, né? Porque acho que a demanda por médicos nunca vai diminuir, né? Acho que da mesma forma que engenheiros também são demandas que o mercado sempre absorve muito bem, né? Profissionais de faculdades de ponta, eu acho que são sempre muito bem-vindos, né? No mercado de trabalho. E até falando sobre a exato. questão do mercado, como que foi um pouco a faculdade, né? Teve um período de. Como que foi assim o começo? Teve um período de adaptação? Era realmente o que você esperava? Muita gente fala que quando entra na faculdade é diferente do que esperava. Como que foi um pouco esse período para o pessoal? Até que, para quem muita gente que acompanha aqui o canal quer prestar medicina, acho que é legal uma pessoa que até já se formou mostrar um pouco dessa perspectiva da faculdade, né? Pô, cara, eu me apaixonei pela USP, assim. Eu tive a certeza desde que eu entrei lá que eu estava no lugar certo, assim. Por uma série de motivos. Eu voltei a praticar esportes, então, como eu falei, eu abri mão de tudo no meu ano de cursinho, né? Falei, cara, esquece futebol, esquece é, rolê com os amigos, vou focar nos estudos. Assim que eu entrei na faculdade, falei, cara, vou voltar a fazer tudo que eu gostava de fazer. Então já fui para os treinos na Atlética. No final, acabei até me tornando presidente da Atlética Pô, que em maneiro. 2016. Então, cara, teve uma trajetória interessante na faculdade de. Eu acho que eu me identifiquei muito, sabe? Eu senti realmente muito acolhido e me identifiquei mesmo, cara. Eu sinto que eu estava no lugar certo. Então, construí essa jornada nos esportes. Eu treinava todos os dias futebol e futsal na Caramba. faculdade, 2 horas por dia.
tinha jogos de final de semana também. A gente leva bastante a sério na medicina, nas medicinas em geral, né? O esporte, pelo menos aqui em São Paulo, tem uma competitividade bem alta, assim. A Sim. gente, ABC, Paulista, Eu todas as lembro até do faculdades, Interusp também, que a média Interus com a era. Poli Que eu também. sou da Poli, né? Então a gente tinha uma rixa absurda com a medicina. Exato. E às vezes a USP, às vezes a Poli ganhava, às vezes a medicina ganhava, mas cada esporte tinha uma rixa enorme entre os dois times. E até os times da USP normalmente eram formados principalmente por gente da Poli e da Med, né? Exato, exato. E assim, foi uma experiência incrível para mim. Eu acho que nada substitui, foram as melhores experiências da minha vida, eu acho, a faculdade. Tanto nessa parte de convivência universitária, acho que a gente tem essa possibilidade, sabe, de conhecer muita gente, de fazer grandes amizades, de voltar a fazer. Para mim, essa parte esportiva foi muito importante. Mas não só isso, cara. Eu acho que eu consegui aproveitar a USP. Eu lembro assim, teve um divisor de águas para mim. Até o terceiro ano da faculdade, eu estava muito focado na medicina, né? E talvez eu acabei seguindo até um caminho não tão tradicional aí do que a maioria dos médicos, por conta de uma virada de chave que eu tive durante a faculdade, né? Mas no geral, assim, eu acho que a faculdade de medicina é um ambiente, às vezes, muito pesado. Tem que ser sincero também, isso é pesado. Tem muitos alunos que acabam realmente tendo problemas relacionados à saúde mental, sabe? Porque é um ambiente muito estressante. Tem locais muito bons que são acolhedores também, como o caso da Atlética foi para mim, e dentro da faculdade você vai ver inúmeras instituições, né? Tem o centro acadêmico, tem o departamento científico, tem as ligas de especialidades, né? Então tem muita coisa que você pode fazer na faculdade, e eu acho que o mais legal que a gente pode fazer quando a gente entra é dar uma chance para conhecer um pouco de tudo e ver o que faz sentido para a gente. E aí, nos lugares que fazem mais sentido, a gente entrar de cabeça, sabe? Então, para mim, foi a Perfeito. Atlética, para amigos meus foram um departamento científico, e acho que assumir essas posições, sabe? Eu fui presidente da Atlética, ser diretor de um departamento científico, por exemplo, de um centro acadêmico, acho que são posições ali que você vai aprender coisas que você não vai desenvolver em outros lugares, dentro da sala de aula, por exemplo. E eu acho que são tão importantes para a nossa formação quanto o conhecimento técnico, tá? Sabe? Todas essas outras habilidades que a gente acaba desenvolvendo em paralelo com a graduação. Sim, até o. Então, Mas até uma coisa que eu falo, achei muito legal que você trouxe isso, que na minha experiência foi muito parecido também. Eu acho que as melhores experiências que eu tive na faculdade não foram necessariamente nas aulas ou no ensino em si. Eu acho que o ensino ele te dá uma formação, que até hoje em dia eu não trabalho, por exemplo, com engenharia civil, que foi o meu curso, mas eu tive uma formação muito boa. Eu aprendi coisas que fizeram eu ter mais responsabilidade, eu aprender a lidar com prazo, eu aprender a realmente lidar com as pessoas, a trabalhar em time foram habilidades mais importantes, às vezes, até que o próprio ensino da faculdade. E até as coisas extra-acadêmicas também, né? As coisas que a gente faz fora do tempo acadêmico, eu acho que eu falo muito isso pro pessoal. Até o vestibular se aprende muito aquela coisa, formulinha de bolo, né? Ah, você tem que fazer isso, isso, isso e resolver uma questão. A faculdade, ela abre um pouco isso, né? Se torna um pouco mais amplo e não é tão simples quanto você faz isso, isso, isso e dá certo. Você tem um pouco de responsabilidade no processo, né? e isso é o negócio mais incrível de todos, porque dentro da faculdade você tem uma certa maleabilidade para construir a sua carreira lá dentro. Então, até por isso que eu acabei, né, me envolvendo aí mais para essa linha de inovação e empreendedorismo, por Mas conta fala de um sobre isso curso até, que. Cauê. Como é que é o nome? Uma xícara de Harvard atrás até. Conta um pouco Opa, dessa história aí, do que aconteceu, que essa virada de chave aí que você foi para Harvard. Como é que foi essa história? cara, pois é. Na verdade, a primeira experiência que eu tive fora da medicina foi num curso que eu fiz com o professor, inclusive, da Escola Politécnica. Fiz um curso de inovação e empreendedorismo, que a gente aprendia sobre startups, sobre design thinking, todos esses processos de inovação aí que já são referência, principalmente lá no Vale do Silício, né? E eu tive a oportunidade de começar um projeto de empreendedorismo dentro da graduação de medicina, cara. Foi um programa de mentoria de carreira que eu criei dentro da USP. E depois daquela experiência que eu tive, eu entendi que empreender era o que eu queria fazer da vida, cara. Não simplesmente empreender no sentido de você criar uma empresa e tal, mas no sentido mais original da palavra, que é resolver problemas, né? E eu vi isso como um negócio incrível, porque na medicina a gente tem muito problema, cara. O sistema de saúde brasileiro tá cheio de problema. E precisa de médico que vai querer trabalhar resolvendo essas dores. Porque às vezes na faculdade a gente acaba se acostumando com os problemas, né? E aceita eles do jeito que eles estão lá. Então, isso é uma coisa que eu vivenciei e que é ruim dentro da nossa formação como médicos. A gente acaba realmente fazendo vista grossa para muita coisa. E porque dá trabalho querer resolver essas coisas, né?
Mas aí essa experiência que eu tive nesse programa de inovação mudou minha cabeça completamente. Eu entendi, eu era uma pessoa que gostava muito de pesquisa, desde o começo da faculdade trabalhei com pesquisa. Depois de conhecer o empreendedorismo, eu entendi que era uma forma de eu alinhar a pesquisa com algo que poderia trazer um benefício real para a vida das pessoas, para a sociedade onde eu estava. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo, estudar mais sobre inovação e empreendedorismo. E aí em 2018 eu fui para Harvard num programa que já existe na USP há bastante tempo, que é um intercâmbio voltado para pesquisa, né? Mas eu aproveitei que eu ia estar lá no departamento de medicina cardiovascular, trabalhando com pesquisas assim sobre ciência de dados, né, inteligência artificial para analisar pacientes com doença coronariana, enfim, uma série de coisas que a gente usava, bastante tecnologia, achei muito interessante, mas eu queria aprender mais sobre empreendedorismo na área médica, né? E aí eu comecei lá nos Estados Unidos a estudar mais sobre esses assuntos. E aí foi no meio dessa minha vontade de aprender que eu conheci uma galera no MIT, que é uma faculdade de tecnologia, eles nem têm medicina lá, mas eles tinham um departamento de inovação em saúde lá dentro. E Pô, que aí eu fiquei um maneiro. tempo com esses caras, eu conheci o professor que fundou esse grupo no MIT, ele estava dando uma palestra para alunos de Harvard, palestra que eu estava assistindo, né? E aí depois eu me apresentei para ele, falei que eu queria trabalhar com isso no Brasil. Ele me conectou com o pessoal do MIT Hacking Medicine, e depois eu voltei em 2019 com a ideia de replicar o modelo deles aqui. E aí que eu criei o HackMed, que é hoje a empresa que eu toco full time praticamente. Dou plantão ainda de vez em quando, né? Uma vez por semana, porque eu gosto, né? Gosto de atender meus pacientes, manter ali esse lado assistencial, para também não perder muito o lado médico, que eu acho que é importante. Mas meu propósito hoje está dentro do HackMed, de impactar a saúde do Brasil por meio da inovação e do empreendedorismo, Pô, que capacitando pessoas, maneiro. né, que querem empreender na saúde. E Cara, é isso. dá uma palhinha do HackMed, então, o que que seria? Qual que é o grande objetivo do HackMed quando a gente pensa em empresa? Boa. O HackMed, ele nasceu, cara, com essa visão. Hoje, 90% das pessoas são descontentes, né? 90% da população é descontente com o sistema de saúde, seja ele público ou privado. 80% da população brasileira não tem acesso à saúde particular, né? Utiliza apenas o SUS, e o SUS hoje não dá conta de toda essa população. Então, a gente tem uma série de problemas estruturais na saúde do Brasil que ah, hoje precisam de pessoas que queiram resolver esses problemas. E a nossa missão no HackMed é justamente ajudar as pessoas que vivem problemas a construírem soluções para todas essas dores que elas vivenciam no dia a dia, né? Então essa é a nossa missão como instituição, fomentar o empreendedorismo e a inovação como uma forma de resolver os graves problemas do setor de saúde, e a gente faz isso por meio de eventos que inspiram as pessoas, programas de educação em que a gente forma empreendedores da saúde, porque existem metodologias, tudo isso que eu aprendi em Harvard, no MIT, metodologias que já são referência em Stanford, já são aplicadas e desenvolvidas há muitos anos lá no Vale do Silício, e que a gente tropicalizou, adaptamos e criamos aqui dentro do HackMed. Inclusive, a nossa segunda turma do programa de inovação, que é um programa de 4 meses voltado para formar empreendedores da saúde, estão criando startups reais para o sistema de saúde. A gente vai abrir agora em outubro a segunda turma. Na verdade, as inscrições começam agora, no final de setembro, e vão até. O curso começa em outubro, né? Pô, que E legal. aí, a gente tem formado alguns empreendedores, algumas startups. Hoje são 8 startups que nasceram no primeiro ano. Então, imagina, pessoas que nunca pensaram que empreender, hoje já estão com a sua startup sendo validada dentro de hospitais. Hoje mesmo tinha uma reunião dentro do HC para a gente colocar uma das startups que surgiu dentro do HackMed para ajudar ali passagem de plantão, que é onde talvez 80% dos problemas que acontecem dentro de uma UTI acabam sendo por causa da passagem de plantão equivocada. E aí um dos grupos nossos criou uma solução para isso, que é um aplicativo para passagem de plantões, e a gente está validando em alguns hospitais já. Então tem sido uma experiência incrível, assim, ver isso acontecer na vida real, sabe? Uma coisa que eu Cara, vi lá nos Estados Unidos e a gente está vendo acontecer agora no Brasil. perfeito. Cara, muito maneiro. Acho que eu tenho muito essa veia empreendedora também. Até acho que foi um dos motivos que eu comecei esse canal e comecei também a trazer um pouco do ensinamento. Mas eu acho que existe um potencial gigantesco mesmo. E, cara, e você tá com tudo. Você tá com a faca e o queijo na mão para realmente revolucionar a saúde aí do Brasil. E é o que todos esperamos, né? Eu acho que todo mundo busca. Eu acho que as duas grandes áreas que precisam de uma revolução no Brasil e talvez em outros lugares do mundo, mas aqui é saúde e educação, né? Eu acho que
Começando por aí, a gente já vai ter muito, assim, a gente já avança milhares de anos, né? Eu acho que é muito importante conseguir essas duas áreas. Cara, muito maneiro saber de tudo isso. E eu queria perguntar se você tem alguma mensagem final para o pessoal que ainda não passou em medicina, mas que tem esse sonho, sabe? Acho que a sua história já é muito inspiradora para uma pessoa que quer medicina. Você é um exemplo, né? Você passou na USP, conseguiu ir para Harvard, está pesquisando, está conseguindo realmente mudar a forma como a medicina é vista aqui no Brasil. Qual que seria uma palavra que você passaria, talvez, de motivação para uma pessoa que está aí no processo de passar, mas ainda não conseguiu a vaga? Cara, eu acho que resiliência. Eu acho que é a principal palavra, assim, para mim. Às vezes a gente acha, ah, não, muito, já tá batido, né, falar sobre isso. Mas é real, cara. Para tudo que a gente for fazer, tem que ter muita resiliência. Seja para passar no vestibular, eu vejo muito isso, cara. A mesma energia que eu tive que depositar para entrar no vestibular e assim me concentrar para fazer aquilo. E apesar dos altos e baixos que vão, vai ter que nem você falou, é que nem bolsa de valor, é que tudo na vida é assim, cara. Vai ter muitos altos e baixos. Se você não tiver a resiliência para nos momentos que está lá embaixo, falar assim, cara, não, tudo bem, eu errei aqui hoje, mas no próximo eu vou melhorar e vai dar certo. E não desistir, cara, eu acho que isso é o mais difícil, porque vão ter muitos momentos que vão te fazer ali repensar e você vai querer desistir. E aí, seja na época que você está entrando no vestibular, seja depois quando você for querer aplicar para um programa de intercâmbio, que nem eu fiz, ou quando você tiver um desafio ali dentro da faculdade, ou quando você quiser criar uma startup e estiver empreendendo, vão ter muitos altos e baixos, cara. E ter realmente essa força de vontade para continuar, persistir, é muito difícil. Então, eu acho que você tem que acreditar, cara, acreditar muito, estudar, se dedicar. Não adianta nada você só acreditar e não fazer por onde, né? Não fizer por onde. Então, tem que estudar mesmo, tem que entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Ter esse pensamento a longo prazo é super importante. Você está hoje entregando talvez uma parte das coisas que você valoriza aqui nesse momento, mas lá na frente você vai colher frutos muito maiores, que vai multiplicar isso que você está abrindo mão agora por 10, 20, 100, entendeu? Então, acho que tem que ter essa visão de longo prazo, entender que é uma jornada difícil, que vai ter altos e baixos, e que o único jeito de atingir o sucesso é não desistir e entregar o máximo que você pode quando você estiver fazendo aquilo. Maravilha. Então, acho que essa é a mensagem final que eu deixo, cara. Nunca foi diferente para mim. Tudo que deu certo para mim foi assim, me entregando 100% naquilo que eu acreditava. Então, eu não vejo muito outros caminhos. Assim, não acho que tem uma fórmula de sucesso, né? Mas sem isso, sem esses pontos, é muito difícil de dar certo, cara. Cara, concordo totalmente. Eu acho que. E até uma coisa que eu falo, que você comentou, que eu concordo totalmente, é que talvez o evento mais importante na vida de uma pessoa seja passar na faculdade, mas não pelo motivo que as pessoas acham, né? Eu acho que não é necessariamente porque você vai ter uma profissão e depois vai ganhar dinheiro e depois. Não, eu acho que é como se seu patamar de vida mudasse, né? A forma como você vê o mundo muda completamente quando você passa na faculdade, porque você se expõe a outras pessoas, você tem contato com pessoas que são as melhores daquilo que você quer fazer, os professores, as pessoas estão pesquisando. Então, se vale a pena um momento de sacrifício, eu acho que o momento de sacrifício é esse, porque até como você falou, depois da faculdade tem sacrifício, mas é um sacrifício muito mais prazeroso, né? É uma coisa que você escolheu, é uma coisa que você tem férias, vamos dizer assim. A vida de cursinho é muito mais complicada, né? Então, se vale a pena dar um gás, eu acho que vale a pena dar um gás pro vestibular, porque depois você consegue colher todos os frutos, né? E eu acho que tem que mirar alto, cara. Então convivam com pessoas que são melhores que vocês nesse sentido. Tipo assim, eu acho que às vezes a gente fica meio se bloqueando, né? Ah, não quero estar perto daquele cara que vai melhor que eu no simulado, porque, sei lá, me sinto mal É o perto dele. Olha contrário, como eu né? Você sou, tem que se olha inspirar como eu no sou cara, né? burro, né? Cara, vai atrás desse cara, entendeu? Entende por que que ele é bom, velho. E é bom você não ser o melhor, porque isso te puxa pra cima, entendeu? O dia que você for o melhor em tudo ali, você sentir que só tem pessoas abaixo de você, você tá no lugar errado. Você tem que estar procurando um cara que é melhor que você para você poder aprender e subir de nível, entendeu? Então, acho que essa visão, às vezes, a gente não tem na faculdade, antes da faculdade, e muita gente durante a faculdade também não tem, porque tem essa competição mesmo durante a faculdade. Mas eu acho que tem que ser o oposto, a gente tem que ter essa mentalidade, cara, de tipo, seja o pior da turma, não no sentido de você não, não se dedicar, mas esteja com pessoas tão boas que você vai ser o pior, ainda que você esteja se dedicando, porque é assim que você cresce, eu acho. E Perfeito. então, acho que essa é uma mentalidade boa, eu acho, para você conseguir pelo menos evoluir. Porque no final das contas, acho que é isso, o mais importante de tudo. Quanto mais alto você mira, a sua evolução vai ser maior. Ainda que você não atinja seu objetivo final, eu poderia não ter passado na USP, entendeu? Mas talvez eu teria passado em todas as outras. E aí, ainda que eu não tivesse na que eu sonhava, eu estaria numa muito boa, porque eu mirei lá em cima, entendeu? Então, acho que
acho que é isso, tem que mirar alto e fazer por onde. E aí a jornada, esse aprendizado que você vai ter é o melhor de tudo. Você tem que entender que o mais importante é o quanto você vai evoluir, cara. O Cauê daqui 2 anos tem que ser melhor do que o Cauê que tá aqui falando com vocês hoje. E é isso que vale a pena toda a jornada. Show de bola. Cara, com essa mensagem aí inspiradora, acho que vamos. Na verdade, vamos fazer o seguinte: para quem quiser saber um pouco mais do Cauê, já falei aqui, mas eu vou deixar o link do canal do YouTube dele. Até quem quiser mais informações sobre HackMed, sobre todas essas coisas, vai ter tudo lá no canal, né? Até se quiser entrar em contato com você. Você tem um Instagram para entrar em contato, caso a pessoa tenha Tenho dúvida? sim. @CauêGBueno, pode passar pro pessoal. E Beleza. @hackmed.br, com H, né? Depois a gente deixa aí na descrição pro pessoal. Show de bola. Então, Cauê G. Bueno, se vocês quiserem entrar em contato com ele para saber um pouco mais disso. Cauê, novamente, muito obrigado por ter topado fazer essa entrevista. Acho que foi muito boa, o pessoal vai gostar bastante. E é isso, cara. Acho que um abraço e sempre seja muito bem-vindo aqui no canal. Cara, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Foi bem legal o papo. E vamos fazer mais coisa junto aí. Acho que tem muita oportunidade para a gente trabalhar aí com inovação, com saúde, educação. Acho que tem muita coisa para ser feita. E é legal ver que tem mais gente querendo melhorar esses setores que são tão demandantes no nosso país, né? Show de Então bola. acho que é isso. Beleza, Cauê. Muito obrigado então pela presença. Obrigado a todos que assistiram. Um abraço e até a próxima.